Olá, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos acerca do livro Boa Nova. Peço desculpas um pouquinho pela demora, as coisas têm andado agitadas, mas nós vamos terminar o nosso compromisso. Então nós temos alguns capítulos até finalizarmos o livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, intitulado A Negação de Pedro. E nesse capítulo em específico, pessoal, eu vou pedir licença porque particularmente é o meu capítulo favorito. E sendo o meu capítulo favorito, eu vou colocar alguns adendos e não fazer necessariamente apenas a leitura e o comentário do capítulo em si, do texto descritivo, como a gente faz na maioria dos nossos episódios. Então eu vou contar algumas coisas um pouquinho para a gente rememorar quem é essa personalidade de Pedro. Então eu gosto bastante desse capítulo. Pedro é o meu discípulo favorito. Eu gosto muito de Tiago, pelo óbvio, né? Que é o meu nome. Gosto também de João. Mas confesso que Pedro, ele me encanta mais pela sua forma de ser, que é espontânea, expressiva, ativa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então já vou de antemão pedindo desculpa se eu emocionar aqui, alguma coisa assim, mas é que para mim é um capítulo muito precioso. Eu me lembro até hoje de quando eu comecei a fazer algumas palestras, quando eu comecei a ler o livro Boa Nova, né, acerca do livro Boa Nova, eu peguei esse capítulo aqui e era a minha palestra de segurança. Então eu fazia sempre sobre ele. Eu devo ter feito algumas vezes, umas 3, 4 vezes consecutivas, porque quando era algum local que eu me sentia desconfortável, eu encontrava muita segurança em falar sobre esse capítulo, em falar sobre o Pedro, em falar sobre essa parte aqui da vivência dele com Jesus. Mas sem mais delongas, vamos começar. A princípio, pessoal, vale ressaltar aqui que nas palavras de Emmanuel, né, isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15, intitulado para nós Conversão. Ele diz assim: Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado do Cristo. Então, dos 12 discípulos, das pessoas que andavam ao entorno de Jesus, Pedro sempre foi o mais ativo, ou seja, aquele que imprimia mais vigor, aquele que se dedicava mais, aquele que estava sempre ali disposto ao trabalho. Esse é o Pedro, conhecido também como Simão Bar-Jonas. Nós vamos encontrar aqui, né, que ele era um grande pescador e, apesar de ser oriundo da cidadezinha de Betsaida, ele morava em Cafarnaum. O contato dele com Jesus, a gente tem narrado no livro Boa Nova, capítulo 3, né, nas primeiras pregações, diz que era-se uma manhã bonita, nas margens ali do lago Tiberíades, onde tinha um grupo de pescadores humildes, cantando de forma habilidosa com as redes. Quando de repente aproxima Jesus e 2 deles desembarcam. E ali Jesus diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André, que é o irmão mais novo de Pedro, questiona, né? Mas como assim um reino, né? Aqui é tão pequeno, Cafarnaum é tão pequena. E aí Pedro, conforme lhe era característico, né? Nessa predisposição a ajudar, nessa predisposição a estar ali tentando fazer algo para melhorar as situações, logo intervém e tenta consertar com boa vontade, né? Dizendo que eles poderiam juntar com outras cidades e ali, quem sabe, estruturar um reino. Jesus olha os irmãos, com muita candura e evita observações mais criteriosas a princípio. E ali o mestre pergunta para eles, né? Algo que ficou marcado a mente de Simão para sempre. Se eles queriam ser pescadores de homens. Então isso está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 17, Jesus dizendo, fazendo o convite: vinde após mim e vos farei que se tornem pescadores de homens. Então foi aqui
conforme narrado para nós, né, esse primeiro contato de Pedro com o colégio apostólico. E dadas as narrativas, faz-se entender que Pedro foi, se não o primeiro, mas um dos primeiros que Jesus convocou para compor o seu apostolado. Então tem essas questões também que são interessantes para nós analisarmos. Nós temos aqui, né, algumas questões que acontecia no meio do colégio apostólico. Porque Pedro, ele já era um homem casado, ele tinha sua esposa, ele tinha sua casa, cuidava também de sua sogra. E ali nos narra que os discípulos às vezes pegavam no pé do Pedro, dizendo assim, mas o que poderia realizar Simão Pedro? Pois já é chefe de família e está encarcerado nos seus pequeninos deveres. Então tinha um pouco também desse preconceito. Era comum as discussões dentro ali das conversações dos discípulos acerca de quem era o maior, quem era o mais preparado, quem estava mais predisposto ali a ser um ativo colaborador de Jesus dentro do reino, né? Então a gente tem essas questões. E eles pegavam no pé do Simão Pedro por conta disso. Lembrando, gente, que Simão, ele sempre defendia Jesus de uma maneira um pouco mais incisiva, enérgica, porque ele era muito sincero com o que ele sentia, muito sincero com o que ele acreditava. E a gente tem, né, diversos discursos, diversas narrativas que contam para nós que não raramente o Simão ele se envolvia até mesmo em diálogos mais ásperos, um pouco menos amigáveis com as pessoas que ofendiam Jesus de alguma forma, que o chamavam de bruxo, que o chamavam de charlatão, que não considerava ele como um enviado divino. Simão Pedro ele se envolvia nessas discussões mais ásperas, tudo ali no intento de proteger o mestre, a quem ele amava muito. Faz-se necessário lembrar aqui também, pessoal, que após os 30 anos de Jesus, depois dele sair de Nazaré, ele podendo escolher qualquer lugar, ele escolheu a casa de Simão Pedro para ser o centro ali das suas reuniões. Ele que morava com Simão, né, morou com Simão durante um tempo. Isso fez com que Simão desenvolvesse por ele uma relação também um pouco mais afetuosa de familiaridade. Então Simão via Jesus como um irmão mesmo e tinha cuidado com ele. É por isso que nós temos alguns momentos interessantes aqui da Bíblia, né, dos evangelhos, porque Simão ele tinha coragem, talvez o único, de contestar Jesus por preocupação. Então, por exemplo, Simão chegou até Jesus em dado momento, isso é narrado para nós no livro Boa Nova, e questiona acerca do que foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Por quê? Porque Simão não tinha entendido muito bem e pergunta a Jesus se aquilo não estimularia a embriaguez, se aquilo não estimularia o divertimento sem responsabilidade. E aí Jesus o responde com muito carinho, como sempre, que aquilo era para que as pessoas, né, estivessem felizes. E ali Jesus complementa perguntando a Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? Simão, que contestava, perguntava sempre, né, certa vez chegou próximo de Jesus e questionou por que razão ele era obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi, o apóstolo Mateus Levi, né, que era publicano, ganhava um bom salário no serviço dos impostos apenas com a sabedoria dos livros. Então Simão está questionando, por que eu tenho que ser pescador, trabalhar de sol a sol no labor rude, enquanto Levi trabalha sentado na coletoria de impostos e tem um bom salário, mestre? Não parece justo. E Jesus responde sempre com bondade e candura, conhecendo o perfil de Simão. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, mas amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus, Pedro. Então Jesus sempre tinha essas conversas, às vezes em particular, às vezes no grupo dos apóstolos, às vezes mesmo ali em meio às pregações, mas sempre conversando com Pedro, porque Pedro ele não tinha, se fosse num termo mais atual, papas na língua.
Ele sentia, ele falava, ele expressava, ele tentava sempre ali comunicar com o mestre aquilo que não era do seu agrado, aquilo que ele tinha dúvidas. E isso faz ele ter uma característica muito peculiar diante de todos os apóstolos. Não por acaso ele era o líder. Mas vamos continuando. Simão também, que tinha muitas dificuldades para entender como era a relação de Jesus com as mulheres. Porque se hoje o mundo é machista, pessoal, aquela época era muito mais. E Pedro, ele expressava isso. Lógico que com certa cautela, mas ele dizia assim, né? Senhor, é que eu temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava falando assim, Jesus, eu me preocupo com você. E às vezes você não vai ficar tão bem vista assim. As pessoas podem comentar, como a gente sabe, né, de acordo com a lei judaica, não era muito indicado conversar com mulheres solteiras, com mulheres de má vida. Então não era tão indicado assim diante da lei de Moisés. E isso despertava nas pessoas alguns murmúrios, algumas fofocas, algo que Pedro não queria para Jesus, que lhe era muito querido, que lhe era muito caro. Certa vez, Simão virou a Jesus e disse, né? Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras mais enérgicas e justas? Porque Pedro, ele tinha o hábito, né, de ser muito verdadeiro, às vezes chegando até a ferir. Então ele fala, mas e nos acontecimentos, mestres, mais fortes da vida? Nesses a gente pode usar as palavras mais verdadeiras e justas? Em outras palavras, Pedro estava perguntando, a gente pode dar uma coça na pessoa, uma dura? E aí, Jesus diz a ele, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Então ele está falando assim, olha, a gente pode, né, de fato falar a verdade, mas com vigilância e com perdão também. E aí nesse íntere, nessa conversa que ficou muito famosa para nós, mas eram bate-papos de Pedro e Jesus. Pedro pergunta, né? Mestre, mas quanto devo perdoar o meu irmão? Seria até 7 vezes? E ali a gente tem a resposta de Jesus, 70 vezes 7. Então a gente vê, né, essas questões que aconteceu no dia a dia. Isso é importante, pessoal, para que a gente tire também os trechos do Evangelho de um livro onde eles estão presos e servem só apenas para uma reprodução literária, onde a gente lê, mas o Evangelho ele era vida cotidiana. Vida cotidiana de pessoas que conversavam, que tinham problemas, que tinham dúvidas, que tinham defeitos. E Pedro é esse personagem. Pedro é essa descrição para nós. Certa vez, então, o Pedro questiona, né? Como nós deveremos proceder quando os nossos amigos não nos entendam e quando nos retribuem com a ingratidão? Então fala do perdão e tudo, mas e quando os nossos amigos, eles não nos entendem? E o pior, eles nos retrucam com a ingratidão. Como que a gente faz? E aí Jesus coloca, né? Pedro, o amor verdadeiro e sincero, ele não espera recompensas. Outra vez, para variar, houve um episódio que Jesus ele escolhe, né? Passar um momento do dia se alimentando, fazendo uma refeição com o chefe dos publicanos, que é o Zaqueu. Isso está para nós descrito no Evangelho de Lucas. E Zaqueu ele era muito mal visto pela sociedade judia da época. Por quê? Porque os publicanos eram irmãos de raças que exploravam os outros com impostos caríssimos e às vezes, para a gente falar assim num termo mais conhecido para nós, faziam um caixa 2 ali nos recursos do governo. E isso fazia com que eles fossem muito mal vistos. E Simão, não por acaso, né, nessa vez aqui, juntamente com Filipe, contestavam Jesus. E nos narra Humberto de Campos que era perceptível, eles lá comendo, e a cara de Filipe e Simão não deixava transparecer outra coisa senão o descontentamento, senão a desaprovação.
não encontrando justificativa para aquela ação de Jesus. Esse era o Simão, que não tinha medo de contestar. Mas ao mesmo tempo, por conta de falar sempre e de ter sempre essa boa vontade, essa predisposição em fazer as coisas, muitas das vezes ele acertava profundo. Então, certa vez, eles estavam voltando de uma das pregações e o burburinho da multidão que comentava coisas, né? Jesus questionou aos discípulos, dizendo assim, olha, mas o que eles dizem que sou? E aí os discípulos começam, olha, uns dizem que tu é Elias, outros João Batista, outros um profeta qualquer. E aí Jesus retoma a palavra e diz assim, mas e vós? Ou seja, e vocês, meus discípulos que estão comigo, que dizem que sou? Aí faz um silêncio, né? O pessoal fica um pouco sem graça, sem saber direito ali como reagir, responder. E Simão, como lhe era característico, toma a palavra e tenta. E fala, né? Muito inspirado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus, nesse momento, que troca o nome dele, né? De Simão para Pedro. E fala assim, pois tu também és Pedro. Pedra onde edificarei a minha igreja. Então é como se fosse assim, uma troca de elogios, né? Visto que Pedro respondeu muito bem quem Jesus o era, e Jesus revela a ele quem ele seria. Então tinha essa relação muito boa. Mas Pedro, por ser imperfeito como nós, hoje já um espírito muito evoluído, mas à época uma representação nossa da humanidade, se empolga, né? Se sente um pouco melhor. E é interessante porque é no mesmo capítulo, gente, no mesmo capítulo que ele é dito, né, como pedra de assentamento da igreja do Cristo, passa um pouquinho nos versículos abaixo, a gente vê Jesus falando, né, que ele necessitaria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, ouvindo aquilo, começou a repreendê-lo. Começou a repreendê-lo, isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, dizendo assim, mas Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí aquele mesmo que foi reconhecido como pedra que seria assentada à igreja, aquele que tão inspirado conseguiu falar palavras que não foi nem a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai que está nos céus, toma uma repreenda de Jesus que diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então olha que coisa, né? Mostra pra gente os nossos altos e baixos, ao mesmo tempo que é dito como Pedro, pedra, forte, firme, seguro, é também dito como uma representação do perfil de Satanás, que é aquele que é o inimigo das causas de Deus. Humberto de Campos nos fala, né, que depois disso, Pedro chegou às lágrimas, que ele ficou sentido. Ele estava tentando colaborar. Deixou um pouco a vaidade subir a cabeça, contestando as palavras do Cristo, mas ele estava tentando colaborar. E fala Humberto de Campos que ele chegou às lágrimas. Nós temos também um outro momento, pessoal, que para nós é muito interessante. Isso está narrado para a gente no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 60 em diante, onde a gente tem conhecido como o discurso das palavras de vida eterna, onde Jesus começa a dizer que é o pão da vida e dá um tom um pouco mais grave no seu discurso de sacrifício, de ser consumido enquanto pão, enquanto o pessoal que peregrinava com Moisés, o povo de Israel, padeceu no deserto, com ele eles não padeceriam. E nos é narrado que alguns dos discípulos, lembrando que discípulo é todo aquele que está com Jesus, e não necessariamente os 12, mas todo aquele que segue Jesus é um discípulo, porque discípulo é aquele que segue o mestre. Então muitos daqueles que estavam ali ao entorno começaram a debandar do grupo, começaram a sair. E aí Pedro, né, toma a palavra para variar e fala assim, mas mestre, muito duro é esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Então é como se o Pedro estivesse dando um toque. Jesus, o marketing não tá bom não. Os nossos amigos estão indo embora.
pessoal está se afastando. E aí Jesus vira, né, a ele e aos discípulos e diz assim, mas isso vos escandaliza? Como se fosse assim, essas palavras te dão medo? Fazem com que vocês se sintam inseguros? E ao mesmo tempo Jesus vira e fala, e vós? Apartareis também? Ou seja, também vão se afastar? E aí Pedro foi muito inspirado, gente. É um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Porque o Pedro fala assim, Senhor, é o versículo 68 do capítulo 6 de João. Senhor, para onde iremos? Só temos você, palavra de vida eterna. O que ele está dizendo ali? Ele fala, ó Senhor, às vezes o que você fala, as coisas que você diz, os exemplos que você dá, eu nem concordo muito não, viu? Tem hora que eu nem gosto muito das suas ações, eu já te falei, eu te falo sempre. Eu te falo sempre. Mas eu tenho percebido da vida que eu vivi, das coisas que eu vi, que esses discursos, eles se acabam no tempo. Há algo que antigamente era certo, hoje já não é tanto. Algo que antigamente tinha sentido, tinha prestígio, hoje já não tem tanto. Mas com você eu sei que tu tens as palavras de vida eterna. Em resumo, se eu sei que só aqui permanecerá, que sentido tem eu percorrer outros caminhos sabendo que eu voltarei a esse? Então foi uma palavra muito inspirada de Pedro, dizendo, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Dado, pessoal, esse contexto, eu gostaria que vocês colocassem como base essas informações rápidas, né, sucintas da vida de Pedro, para entender um pouco mais como que era a mente dele. Alguém muito dedicado, muito ativo, mas um pouco rude nas palavras, no modo de ser, um pescador bruto, não instruído, né? Diferente de Levi, o publicano, e de Judas Iscariotes, o comerciante. Ele não tinha a aptidão da leitura, da escrita, mas com muita boa vontade em ajudar o Cristo. E aqui agora a gente chega, de fato, no capítulo, né? Que é o capítulo 26 do livro Boa Nova. Nós estamos aqui, pessoal, para nos situarmos no tempo. Já são os últimos dias de Jesus na Terra, enquanto o Espírito encarnado. E a gente está aqui naquela que é conhecida como a Santa Ceia. Seria na quinta-feira, né? E na Santa Ceia, então, o Pedro ele não havia entendido aquela ação de Jesus de começar a lavar os pés dos discípulos. Então a gente tem, né, aquela parte do lava-pés e tudo. E o Pedro ele não entendeu aquilo. E como lhe era da sua característica, do seu feitio, ele vira Jesus e vai contestar. Mas nos diz Humberto de Campos que foi numa generosidade quase infantil. Por quê? Pedro achou aquela ação desrespeitosa. Jesus estava vestido, como nos diz o texto bíblico, como um escravo. Então ele estava com a toalha, né? Estava passando, ajoelhado ali, lavando pé por pé de discípulo a discípulo. E Pedro achou aquilo muito desrespeitoso, porque Jesus era o mestre. E aí ele toma a palavra e diz, né? Mestre, nunca me lavareis os pés. Os meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo comum. Então Pedro está falando, os meus irmãos de apostolado, mestre, eles estão sendo ingratos contigo, deixando você praticar essa ação que é de um escravo. Você é o nosso mestre, você não pode fazer isso. Eu não vou permitir com que você lave os meus pés. E ali Jesus, que já começava a pôr um tom mais grave, né, nos seus discursos, é aqui que tem palavras assim que para nós no Evangelho ficaram muito marcadas, sermão proféticos, últimas instruções de Jesus e tudo, daqui eles vão ao horto, né? Então Jesus já estava com um tom mais grave durante toda aquela ceia. Isso a gente encontra, né, que os discípulos discutiam quem era o maior e Jesus já estava de lado pensativo, já prevendo o que aconteceria, né? Então aqui ele já fala um pouco mais sério, né? Nos diz Humberto de Campos que lançou um olhar de reprovação e desprezo aos companheiros. Então Simão diz
E ele olha assim como, não é possível, gente, que vocês estão deixando fazer isso. Não é possível que vocês estão deixando Jesus lavar o pé de vocês. E aí Jesus vira a ele e responde: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E aí, naquele momento, então, fala Humberto de Campos que Pedro, ele chega a calar a sua generosidade infantil. Se a gente for olhar no texto bíblico, né, Pedro fala até assim: não, Senhor, então pode lavar tudo. Lava o corpo todo. E aí Jesus responde a ele: não, Pedro, só os pés são necessários. Hoje vós não entendes, um dia entenderás. Então nós estamos nesse momento aqui. E Jesus, ele continua o seu discurso após lavar os pés, naquele clima mais denso que era característico daquela reunião, naquele momento histórico, diante das coisas que estavam no porvir. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Então, o que Jesus está falando? Ele estava aqui, né, predizendo que chegaria a hora do seu testemunho, da crucificação. Os discípulos não sabiam com certeza, mas Jesus já estava aqui avisando-os, né? Ele que fez esse aviso mais de 2 vezes. Então ele já estava aqui passando e dizendo: tá tudo bem. Nesse momento vocês vão dispersar, eu já sei, mas tá tudo bem. Por quê? Porque nesse momento vocês ainda não estão preparados, senão para aprender. Então vocês não estão preparados para dar exemplos. Vocês estão preparados agora para aprender. Observar e ver o exemplo que eu darei. E aí Jesus continua: antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, de serem reconhecidos pelo amor que possuem por uns aos outros. Então esse é o último mandamento de Jesus. Tem muita gente que confunde, né? Mas vale aqui também uma nota de curiosidade. O vídeo deve ficar longo, pessoal, mas vocês tenham paciência, que é um pouco mais longo hoje mesmo. Mas diz o seguinte, né? O mandamento amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele é um mandamento que já é da lei mosaica. A gente vai encontrar um no livro de Levítico, outro no livro de Deuteronômio. Então já era conhecido amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o vosso entendimento, etc. E também o amar ao próximo como a si mesmo. E tem muita gente que imagina que é essa a lição que Jesus vem nos dar, esse é o mandamento que ele vem criar. Não, ele não criou esses já estavam. Mas esse aqui, ó, não tinha na lei mosaica, que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Jesus ele está dando um tom comparativo, dizendo assim: olha, quando eu falo amai o próximo como a si mesmo, você pode me perguntar como. Por exemplo, amai ao próximo como a si mesmo, mas me dá um exemplo de alguém que fez assim. E às vezes ficaria um pouco difícil encontrar tal personalidade. Aqui, quando Jesus fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é como se ele dissesse assim: você pode pegar a minha vida inteira e se você fizer como eu fiz com as outras pessoas, você fará corretamente. Coisa que nenhum ser humano da Terra, nenhum espírito encarnado tem autoridade para fazê-lo. Eu, pessoal, se pegar o meu dia só de ontem, que eu estou gravando aqui de manhã, se pegar o meu dia só de ontem, eu não tenho coragem de falar assim: faz tudo que eu fiz. Porque teve equívocos. Tiveram equívocos. Então, a gente sabe que isso é novo, porque Jesus põe a própria vida e o próprio exemplo à prova, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pode fazer igual. Você acertará. Nenhum outro espírito tem tal autoridade.
Então esse é o mandamento de Jesus mesmo. Só a título de curiosidade, para que a gente saiba, é certinho biblicamente, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já estão nos livros de Moisés, no Pentateuco de Moisés. Vamos continuando. Dentro disso, então, a gente vê o Pedro questionando-se, porque ele percebeu que aquelas palavras de Jesus estavam sendo recorrentes. Esse discurso de ir para algum lugar, de não estar mais junto deles, o que significaria isso, né? E ali, Pedro, então, ele tira do peito aquilo que o angustiava. Afinal, Senhor, para onde ides? Então o Pedro está falando assim, mas mestre, a gente vai para todos os lugares juntos. O senhor até morou lá em casa. Onde o senhor vai, nós vamos, né? Você usa até o meu barco quando a gente vai no Lago Tiberíades, atravessar ali para a região de Gadara. Nós vamos juntos no meu barco. Para onde você vai? Eu quero saber, eu quero ir. Para onde é? Então, o Pedro ele está questionando isso. Por quê? Porque Pedro era muito próximo de Jesus. Se a gente observar dentro dos 12 discípulos de Jesus, Jesus tinha 3 discípulos, em especial que estavam com ele até nos momentos que não eram para os outros discípulos estarem. Que são eles Pedro, Simão Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A gente vai encontrar isso, por exemplo, no Monte Tabor. Então Jesus ele sobe, né, onde há a transfiguração, no Monte Tabor, aparece ali a figura de Elias, de Moisés, e ali Jesus diz a eles, né, não conte o que vocês viram aqui, não conte. E Pedro obedece. Então Pedro sabia que tinha algumas coisas que de fato Jesus fazia até mesmo em oculto dos próprios discípulos. Mas ele estava junto. Então ele está questionando, mas para onde você vai? Me diga. E ali Jesus fala, né? Ainda não te encontras preparado para seguir-me, Simão. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, Simão, você ainda não tem as virtudes necessárias para suportar este caminho que eu irei agora. Você ainda necessita de mais aprendizado. Mais tarde você terá essa fortaleza indispensável. Mas hoje não. E aí nos narra Humberto de Campos que Pedro, ele queria ali provar o seu valor, a sua dedicação, o seu afeto. E ele toma a palavra e diz, né? Não posso seguir-vos. E indignado. Como eu não posso seguir você, mestre? Acaso poderias duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Então Pedro ele vai dizendo aqui que como que o Cristo poderia fazer isso? Dizer que ele não iria? Que ele não estaria disposto a sacrificar? A entregar a vida pelo Cristo? Então ele vai e diz, né, na maior da boa vontade, um pouco ali misturado com orgulho, mas tentando fazer alguma coisa. Esse era o Pedro, ele não sossegava, gente. Uma pessoa ativa, de muitas ações. E aqui ele pergunta, e nesse momento então, né, a gente tem aquilo que Jesus fala, né? Que Pedro ainda se mostrava carente de novas experiências. E que ainda naquele dia, antes do galo cantar, Pedro negaria 3 vezes. E aí a gente continua a história. Não está descrita no capítulo 26, mas eu vou colocar para que a gente possa ter uma noção de completude. Para quem não conhece direitinho o passo a passo, né, do que houve, de forma resumida, claro. Mas aqui, pessoal, então terminou aquela que é conhecida como a Santa Ceia. Jesus escolheu
Pedro, Tiago e João, aquele trio que eu comentei que era característico de estar mais próximo de Jesus, e eles foram ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, e foram orar. É naquele momento, então, que está registrado no Evangelho para nós, que eles estão a orar, Jesus afasta-se um pouco, ali orando, os discípulos caem no sono. E aí Jesus os acorda e questiona, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Ali eles tornam a orar. É no meio disso que acontece uma oração de Jesus, Fala de forma muito simbólica, que o suor de Jesus vertia sangue. E ali Jesus diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E ali eles orando, terminam aquele momento, quando percebem aproximar uma sombra, um vulto ali à frente. Era um vulto conhecido do colégio de apostolado, Judas Iscariotes. Ele vem se aproximando, dá um beijo em Jesus, indicando que aquele era o homem a ser preso. Jesus pergunta a ele, amigo, a que viestes? Esperando que talvez ali no último momento Judas tivesse mudado de ideia. Talvez se arrependido, porque Jesus acredita em nós até o último instante. Naquele momento, então, se aproximam os guardas e eles vêm para prender Jesus. E é aqui, então, que a gente continua a narrativa do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro, naquele momento ali, ele que tinha prometido que daria a própria vida ao Mestre, ele que tratava Jesus quase como um irmão mais novo por ter morado com ele, ele não podia deixar Jesus ser preso. Ele imaginou que talvez era sobre aquilo que Jesus falava anteriormente, então ele teria que agir. E como impossível que era, Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então ali nos diz que Pedro, imaginando ser o seu momento de proteger o mestre que ele tanto amava, desembainha a espada e desfere o golpe na orelha do Malco. Não sejamos ingênuos. Ninguém mira na orelha, é até difícil de acertar. Ele queria mirar para matar mesmo, para dar cabo na vida do soldado, para poder fugir com Jesus, proteger o mestre, que para ele era tão querido. Neste instante, então, a gente vê Jesus dizendo a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, Jesus dá uma ordem a Pedro para que ele embainhasse a espada. Isso está no Evangelho de João, mas no Evangelho de Mateus é um pouco mais interessante para nós. Por quê? Porque ainda hoje, pessoal, isso é uma reflexão importantíssima. Ainda hoje, diante do perigo, diante às vezes de algo que nos tira do conforto, nós tendemos a desembainhar nossas espadas. E a partir, talvez, para uma luta franca, uma violência quase que gratuita. Mas as palavras de Jesus ainda são as mesmas. Porque as palavras de Jesus, nas palavras de Pedro, são de vida eterna. As palavras de Jesus, nas palavras dele mesmo, céus e terras passarão, minhas palavras não passarão. E ele vai dizer em Mateus, capítulo 26, versículos 52 e 53. Embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Para quem não sabe, legião é um agrupamento militar que luta. Jesus está dizendo a Pedro, essa não é a nossa luta. Se assim o fosse, eu mesmo pediria a Deus, e ele enviaria para mim um agrupamento de 12 legiões de anjos para lutar ao meu lado. Mas o Evangelho não luta com essas armas. Embainha a tua espada.
Isso são coisas que nós precisamos dizer, porque está registrado não apenas em um evangelho, mas em 3, para que a gente saiba que não é essa a nossa luta. Entretanto, nesse momento, Pedro se viu um pouco confuso, porque Pedro estava habituado, assim como nós, a resolver as coisas na base da força, a resolver as coisas na base da intensidade, a resolver as coisas que não se resolvem com mais facilidade usando a agressão. Mas Jesus diz a ele: guarda a tua espada. E naquele momento ele ficou um pouco desnorteado. Porque como ele faria? Que recurso ele teria para proteger o mestre que lhe era tão caro, que estava sendo preso na sua frente? Ele que prometeu protegê-lo, ele que prometeu cuidá-lo. Nesse momento os discípulos tinham dispersados, restara ele e João. Como fazer? Jesus tinha dado a ordem para ele: guarda a espada. A espada era o recurso que ele tinha durante a sua vida, uma espada simbólica. As coisas não se resolviam, a espada. As coisas não dão certo, espada. Algo me desagradou, espada. Mas Jesus pediu para guardar. E aí o Pedro se viu numa condição nova, que é o que fazer? Porque o meu recurso é esse. Um homem rude. Nesse instante, então, fala Humberto de Campos, que conforme previsto pelo Cristo, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento das supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles. Então eles não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Imaginavam o Cristo como um covarde. Imaginavam Jesus como um covarde. Se entregou tão fácil, mestre. Você que já fez tanta coisa. Curou leprosos. Andou sobre as águas. Ressuscitou Lázaro. Restituiu visão. Multiplicou pães, peixes. Curou diversas pessoas. Como que se entrega assim tão facilmente para um grupo de soldados e não nos permite nem sequer lutar? Então o desânimo tomou conta de alguns e eles fugiram com medo, confusos. Mas Pedro e João permaneceram, observando de longe a detenção do mestre pelos emissários do templo e percebendo que aquilo era de fato consumado, que Jesus estava sendo preso mesmo. Eles combinaram entre si para poder ir acompanhando aquele grupo que conduzia o mestre. Então eles combinaram entre eles ir acompanhando de longe para tentar fazer alguma coisa. Quem sabe eles davam uma brecha e eles conseguiam retirar Jesus. Eles conseguiam salvar Jesus da prisão. E aí eles vão de longe, até que por fim eles compreenderam, ao ir adentrando ali a instituição, que as autoridades do templo imprimiam um caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias. Não era um fariseu, ou sacerdote, ou saduceu, ou os escribas, mas eles estavam dando um caráter popular, para que todos se voltassem contra o Cristo. Para o quê? Para vingar da vitória na entrada triunfal em Jerusalém. Lembra no início da semana, pessoal, aquele que a gente fala do domingo de Ramos, a gente já estudou aqui também, onde Jesus entrou em Jerusalém sendo muito bem recebido, sobre o burrinho, tudo. E ali naquele momento, sobre o jumentinho, perdão. E ali naquele momento, o pessoal sentiu inveja, sentiu desconforto. Como assim? Jesus não seria o rei tendo um rei, o rei Herodes. Jesus não seria o detentor do poder tendo o Império Romano. Então ali eles deram um caráter popular para tentar vingar-se de Jesus, da sua entrada em Jerusalém de forma triunfal. E como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Então Jesus ele entrara com sucesso
Não por causa do poder, isso é importante a gente ressaltar, mas por causa da esperança. Não por causa da batalha, mas por causa da esperança. Foi por isso que as pessoas o receberam de braços abertos e com felicidade. Elas não estavam com medo, elas estavam esperançosas. Depois de ligeiro entendimento, então, entre o filho de Zebedeu e Pedro, João decide voltar a Betânia, a fim de colocar Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a par dos acontecimentos. Então João que foi noticiar, tanto é que o João que vem com ela, acompanha naqueles momentos tristes a crucificação. Mas aí a gente vai para os próximos capítulos. Nós ainda falaremos de Maria, se Deus quiser. É ele que acompanha, então ele vai dar a notícia. E o Pedro, observando ali, ele não iria embora. Ele não ia deixar sozinho o mestre que ele tanto amava. Ele não permitiria. Então ele junta a aglomeração de maneira a observar como que ele poderia ser útil ao Messias. Lembrando que ele não poderia desembainhar a espada, porque o mestre deu uma ordem a ele. E ele, como bom discípulo que era, tinha os defeitos, mas cumpria aquilo que Jesus falava. Então Pedro seguia, ainda de longe, e ele experimentou um frio angustioso no coração. A sua resolução parecia vencida, porque a forma com que ele resolvia as coisas, com que ele desatava os nós dos problemas, foi contestada. Jesus o contestou, sem força, Pedro, sem briga, sem confronto, embainha a espada. Não é assim que o Evangelho luta. Não é assim que o Evangelho se propaga, sem violência. Nesse momento, então, a alma dele, que já era ansiosa, deixava-se dominar por dúvidas, por aflições, e ele começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém. Ele não poderia afrontar sem pensar em pesados castigos. Então ali ele até queria, às vezes, partir para uma ação mais abrupta. Mas e a família dele? Ele tinha o seu irmão André, ele tinha a sua esposa, ele tinha a sua sogra, ele tinha seus amigos. Como que ficariam as consequências? E nesse momento, então, ele ali misturado, a aglomeração já no pátio, com o cérebro fervilhando, pois não sabia muito bem como proceder, se aproxima uma serva da casa e diz assim: ei, você não é um daqueles pescadores que anda com o Nazareno? Pedro diz não. Como que diz sim? Seria descoberto, seria preso, teria que usar a espada. Ele não ia aceitar ser preso normal. Então ele diz não, você está enganado. Continua andando, se aproxima a um grupo de populares que se escondia do frio, e uma das pessoas que lá estavam o reconhece, diz assim: mas você não é um daqueles que andam com o carpinteiro? O jeito de você falar te entrega. Ele fala: não, está enganado. Não sou eu. Continua disfarçando pelo meio das pessoas. Fala Humberto de Campos que Simão Pedro tinha o coração a duelar-se com a própria consciência. Estaria ele desonrando Jesus? Mas o que fazer? Porque se ele se revelasse enquanto discípulo, ele teria que lutar. Ele não poderia lutar, a espada deveria estar embaiada. A consciência dele duelava-se, segundo as palavras de Humberto de Campos. Naqueles instantes que para ele foram muito penosos, de grande testemunho. E aí um dos servos que estavam ali para servir o vinho, que passavam com a bilha, disse: é bem aquele discípulo que atacou a espada entre as árvores do horto.
Simão ergueu, pálido, e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Vê que isso não seria possível. E aqui, pessoal, eu vou pedir licença para ler na íntegra, porque eu não tenho nem o que comentar dessas últimas palavras, que eu acho que o texto por si só ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Então, os parágrafos finais aqui do capítulo 26 vai dizendo assim: logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Então, assim que ele negou a terceira vez, os galos cantaram, ele lembrou das palavras de Jesus e viu ao longe o mestre na cela que o observava. Vítima de um indizível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que sempre fora um homem ríspido, resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguia perdoar de forma integral as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido, como uma criança em face da própria falta. Então Pedro passou aos muros exteriores, é possível imaginar ele acabado, acabado. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas dos seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Errando, percebendo-se ali no equívoco, ele conseguia despertar agora mais compaixão para entender os que erraram também. Ele desejava ansiosamente poder ajoelhar de frente ao Messias e suplicar perdão pela queda dolorosa, pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos. Simão Pedro experimentou então uma visão consoladora e generosa, uma visão espiritual. E meio ao choro, ele figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro então ajoelhou e murmurou. Então, naquela visão espiritual, ele via Jesus com aquele sorriso de sempre, de todas as manhãs que ele conhecia na sua casa em Cafarnaum. De quando Jesus, por exemplo, o acompanhava nas pescas e ele só queria dizer: Senhor, perdoa-me. Como se a consciência dele cobrava que ele decepcionou o mestre a quem ele mais amava. Mas ele também como que dizia: eu não sabia o que fazer. Eu tentei fazer alguma coisa quando eu vi os guardas te prendendo. Eu desembanhei a espada, eu fui lutar. Mas o Senhor disse que os meus jeitos de lutar não eram os adequados para a causa evangélica. Eu não sabia o que fazer. Eu ainda segui. Eu ainda fui de longe observando, tentando fazer alguma coisa. Mas como que eu ia conseguir te salvar sem me revelar, sem poder lutar? Então Pedro, ele estava preso num ciclo de amargura indescritível. Nesse instante, porém, nada mais viu
na confusão de seus angustiados pensamentos. O luar alvíssimo que enfeitava as luzes das vielas desoladas, foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeradamente. Então ele que já não via mais nada, aquela visão espiritual de Jesus se desfez e ele refletia de forma mais austera, que quer dizer para nós que ele estava um pouco mais atento no que ele estava pensando. E ele lembrou das advertências amigas de Jesus, que dizia sempre para ele: Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É aqui, pessoal, que o capítulo se finda. Mas eu vou trazer um outro trechinho, porque, graças a Deus, a gente conhece o final da história. E com o Espiritismo que nos abençoa e as mãos, quase que divinas de Francisco Cândido Xavier, nos dão recursos que nos fazem perceber o Evangelho de forma muito mais bonita. O que é algo que é quase impossível, acontece, que é o Evangelho ficar mais bonito ainda. Então Pedro recordar essas palavras, que o Cristo dizia a ele que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. O tempo passou, a gente conhece a história. Quem não leu o Paulo e Estevão? Pedro se torna aquele que seria conhecido como Pai Pedro, grande pedra angular do cristianismo primitivo, tomava conta da casa do caminho, e certa vez chegou um homem na casa do caminho, que era até então um perseguidor de cristãos, chamado Saulo, mas agora renovado e tentando redimir-se, adotaram o nome de Paulo, e em conversações com Pedro estava ali se familiarizando com as histórias dos discípulos de Jesus, daquilo que ele não pôde vivenciar, pois não conhecera o Cristo encarnado, e quis entender um pouco mais profundamente por que entregaram Jesus, o que aconteceu com Judas, por que ele fizera aquilo. E Pedro, em particular, conversa com ele e diz assim: Paulo, os pensamentos dos irmãos em relação a Judas ainda são bem ruins. Isso está registrado no livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 3. Muitos mantêm a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, Paulo, eu cheguei a uma conclusão, que o Judas foi muito mais infeliz do que perverso. Pode parecer que não, gente, mas ele está usando as palavras que ele recordou para que ele pudesse se reerguer, que ele tinha errado não por perversidade, mas por fragilidade. Por fragilidade. E aqui, enquanto principalmente a figura do Tiago Menor, que condenara Judas de maneira incrível a princípio, ele está dando um contraponto, dizendo ao Paulo: Judas, na verdade, ele foi mais infeliz do que perverso. Ele teve mais infelicidade na sua escolha do que perversidade em si. Utilizando das palavras que o Cristo disse a ele. Para a gente finalizar, tem muita coisa, pessoal, que o Pedro nos ensina. Mas tem uma aqui que poucas vezes a gente recorda que foi ele que escreveu. Nós imaginamos que foi Jesus. Certamente foi inspirado pelas palavras de Jesus. Mas não está nos evangelhos. Está numa carta dele. Está numa epístola de Pedro, que depois aprendeu a escrever, a ler, Conquistou essas habilidades. Isso está para nós na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele vai instruindo os irmãos de cristianismo primitivo. Já está próximo o fim de todas as coisas.
Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. E aí a frase que nos conforta de uma maneira para com os nossos erros, nos conforta de uma maneira para com os nossos equívocos na vida, nos conforta de uma maneira para quando nós estamos tristes, nos sentindo culpados com o remorso, que parece um próprio abraço de Simão Pedro na gente. Porque o amor cobre a multidão de pecados. É uma frase do Pedro. Ele que sempre fora duro com os erros alheios, ele que sempre tiver uma dificuldade com o perdão das ofensas, progrediu, aprendeu, evoluiu. Que a gente se inspire nele. O Espiritismo é isso. É uma doutrina que nos fala de um progresso constante onde é impossível a gente retroceder. Que a gente se inspire nele, recordando que independente do que eu tenha feito, o amor cobrirá a multidão de pecados. Muito obrigado pela oportunidade de me ouvir. Muito obrigado pela paciência. Eu até confundi. Obrigado pela oportunidade do trabalho. Obrigado pela paciência e me ouvir. Com Deus, pessoal.